O programa PPFR para frangos de corte versão não linear. Para você baixar o programa, basta digitar no buscador, ou no caso Google, PPFR, monogástricos, aves, frango de corte, vamos pegar essa primeira opção de custo mínimo. Queremos demonstrar a flexibilidade dessa versão não linear, principalmente utilizando Fitase. Aqui nós, às vezes, para poder viabilizar o programa ser baixado, expandido, mas mesmo assim a necessidade é isso também no teu computador. E um detalhe importante, antes de habilitar esse conteúdo, cheque se o seu solver está ou não habilitado. Para isso, vem aqui em opções, suplementos, ir, e aqui a necessidade então de habilitar o suplemento, der o OK, aí sim você viabiliza a planilha a rodar perfeito. Antes de nós iniciarmos aqui a formulação propriamente dita, vamos pensar um pouquinho em alguns detalhes sobre a diferença entre o modelo linear e não linear. Observe que se você tivesse na visão de formulação linear, você só teria 3 possibilidades de encontrar uma resposta adequada para a tua formulação. Essa já é uma grande limitação para a formulação segundo o princípio linear. E quando você cai aqui para a formulação não linear, observe que todo esse floreado de preto são considerados soluções viáveis. Então, a grande virtude ou vantagem da formulação não linear é que ela adentra a esse conjunto não disponibilizado pela linear. A linear, então, apenas 3 pontos. E aqui nós temos, então, um conjunto de possibilidades. Um outro detalhe também muito importante em relação à formulação não linear é que, algumas vezes, ela pode te levar a um ótimo local, que seria um pico, não o pico que seria esse pico de massa, mas pela própria característica de não haver linearidade nessa equação, ela pode entender que esse seria o ideal e teria outros mais favoráveis. Aí você fala assim, então, como é que eu faço para poder encontrar esse ponto realmente o verdadeiro? Para isso nós muitas vezes temos que acionar o solver de uma vez diferentes inícios de formulação. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Temos aí uma preocupação crescente pelo custo que nós temos hoje da ração. Nós vemos aí lá em 2005 a 57%, o custo da ração aí por volta de 70, 73%. Um detalhe importante é quanto são o impacto da energia. Nós vemos aí que 1% do custo da tua ração ela é energético, então esse nós temos que tomar um carinho muito especial. E quando adentramos então na modelagem, especificamente falando de enzimas, nós vemos aí algumas razões para utilizar hoje enzimas, que praticamente vai ser e já é uma grande opção ser a otimização das nossas dietas. Por quê? Porque primeiro a enzima favorece se tem mais energia. E como que ela faz isso? Ela abre espaço para ingredientes alternativos e de uma forma muito apropriada a modelagem. Aqui que nós vamos ter que parar um pouquinho e pensar como isso ocorre. Então, se você hoje fosse trabalhar com enzimas, o que nós temos exatamente seria uma especificação de uso, aí um exemplo que nós tiramos da internet, dizendo o que seria ou como estaria sendo disponibilizado pela aplicação dessa enzima em FTUs. Por exemplo, numa dosagem de 500 FTUs, você teria aí disponibilizado 1.300 na matriz, pela presença da fitase, de fósforo disponível. No momento que você aumenta essa dose para 750 FTUs, você já tem uma condição, seguindo a lei dos rendimentos decrescentes, a liberação de 1020. E se você jogasse para 1000 FTUs a concentração de fitase,
Quanto mais você usa, menos eficiente se torna a presença dessa fitase na sua dieta. Então, qual que é entre o valor FTUs até 1000? Teria talvez uma outra opção? Qual seria o valor mais apropriado para o uso dessa fitase? Observe então que nós caímos aqui numa equação. Né? Aqui, por exemplo, o exemplo dessa equação com ajuste aí perfeito de R2 de 1. Então, na formulação hoje, não se emprega mais valores fixos, mas o princípio de formulação tem que adotar agora equações para fazer esse ajuste. E é exatamente quando nós adentramos o nosso programa. Quando nós disponibilizamos então aqui, por exemplo, uma opção de enzima, nós estamos dizendo para o programa que nós, ao adotarmos essa enzima, estamos tendo números que não são fixos. Mas nesse caso aqui nós temos equações para cada uma desses valores. Isso acaba sendo extremamente importante, porque hoje não temos mais para a utilização enzimas, esses acabam sendo alterados conforme você tem uma maior ou menor presença em FTUs em unidades de enzima. Então, o que nós temos é exatamente algo próximo a essa situação, em que você estivesse introduzindo um alimento tradicional como o cálcio, seria simplesmente uma equação linear, ou seja, o cálcio dobra de 200%, automaticamente o que você tem de cálcio disponibilizado também ele dobra proporcionalmente à inclusão desse cálcio. Isso não acontece com a fitase. No momento que você dobra a presença de fitase de 500 FTUs para 1000, dobrou a quantidade de fitase. O que você tem de fósforo disponível? Não mais do que 30%. Ou seja, ela não a mesma proporção que nós tínhamos visto ali em relação ao cálcio. Ou seja, você dobra o cálcio de 0,5% para 1% e dobra também a disponibilidade, quanto você tem de disponível desse fósforo na sua dieta. Isso não acontece com a fitase. Você dobra a fitase de 500 FTUs e você só tem um acréscimo aí em torno de 30%. Por quê? Porque a visão hoje tem que ser diferente. Antes, na versão linear, nós tínhamos uma visão na coluna e nós só tínhamos três opções, 500, 750. Agora, na visão permitida pelo princípio não linear, você tem possibilidades de 500 FTUs até 1000 FTUs e qualquer valor entre